E eu acho extraordinário, cada dia que eu leio, eu me surpreendo mais fortemente com as palavras que Deus diz aos falsos profetas, aos crentes idólatras, aos que trocam a glória de Deus por vantagens humanas. Esse evangelho da denúncia profética que a gente encontra nos profetas. É interessante que nós somos erigidos, dizem os apóstolos, sobre Jesus é a pedra da esquina, e nós fomos erigidos a partir dessa pedra de esquina sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, a força da vigência dos profetas é uma coisa que o Novo Testamento afirma com um poder categórico, até porque os profetas, eles não são legislativos, os profetas são existencialmente definidores do que é o interpretar de Deus acerca do sentimento, do coração e da subjetividade humana. Ele denuncia coisas objetivas de natureza política, social, econômica, isso e aquilo, mas o foco é o coração. Não é o que você está fazendo de certo ou de errado do lado de fora, é como é que está teu coração. Por isso os profetas são vigentes, porque a pergunta do Evangelho é como é que está teu coração, porque tudo no Evangelho só é verdade se nascer no coração. E a palavra de Deus nos profetas carrega esse espírito do Evangelho com a mesma força. Quero ler aqui, assim, podia ler em qualquer texto anterior, ia ser um choque, mas eu quero ler o que está no capítulo 14, e que diz o seguinte, olha só: então vieram ter comigo, diz Ezequiel 14, então vieram ter comigo alguns dos presbíteros de Israel, dos anciãos, experientes de Israel, e se assentaram diante de mim. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, na hora que os presbíteros se assentaram diante de mim, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro em seu coração. Nem o ídolo do lado de fora, mas do lado de dentro. Eles levantaram os seus ídolos dentro dos seus corações. Os presbíteros de Israel, que eram contra os ídolos do lado de fora, levantaram os seus ídolos nos seus corações. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si mesmos. É uma coisa extraordinariamente poderosa. Nunca um filósofo disse palavras tão rasgantes acerca da alma. Até o Nietzsche, quando quis ser mais rasgante, e assim fala Zaratustra, escreveu na forma de um profeta bíblico, para ver se rasgava, porque rasgos com as ilustrações existenciais que os profetas têm, ninguém jamais expressou na história humana. Eu não conheço, falando apenas literatura por literatura, só que não é literatura, é Deus falando. Olha, filho do homem, esses presbíteros levantaram os seus ídolos dentro em seu coração. Tropeço
para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Esses ídolos são o tropeço que eles erigiram para a iniquidade que não os abandona. Então, a iniquidade está presente. Por causa dessa iniquidade que está presente na sutileza dos seus corações, eles constroem os ídolos subjetivos, seja dinheiro, seja poder, seja fama, seja o culto de si mesmo, seja o que for. Eles elegem. E isso aí mantém o ciclo da desgraça presente, porque se transforma no tropeço para a iniquidade que eles já têm diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem alguma coisa? É uma cacetada, rapaz. Escuta, você acha que eu estou aqui para ficar respondendo pergunta desses caras, diz Deus? Eles que vão estudar teologia. Mas não, assim, nesse estado, com esses ídolos, com essas vaidades, com essas disputas, com essas torpezas, com esses interesses, como idolatria, e que só estão presentes porque antes disso nos seus corações já havia a iniquidade latente sendo adulada. Você acha que eu vou responder alguma pergunta deles? Agora veja só, Ezequiel está em casa e chegam os presbíteros de Israel, não é moleza não, na casa dele. Aí eles podem entrar, eles sentam na frente de Ezequiel. Aí quando Ezequiel os recebe, que olha para eles, Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, olha esses caras. Depois eles dizem que eu é que sou implicante. Pelo amor de Deus. Desculpa, implicante é Deus. Veio a minha palavra do Senhor, os caras na frente dele. Filho do homem, estes presbíteros levantaram os seus ídolos dentro em seu coração, são ídolos de subjetividade, tropeço para que a iniquidade que sempre eles têm diante dos seus olhos, diante de si, persista. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes na testa, cara a cara. Isso aí primeiro Ezequiel ouviu, e os homens lá olhando para ele. Agora Deus diz: olha, fala o seguinte. Aí Ezequiel diz. Primeiro Deus explica: escuta, Ezequiel, você está achando que eu estou julgando fabuloso que eles vieram aqui, sentaram diante de você para fazer para me consultar? Não entra nessa de ficar vaidoso, não. De ficar do lado por eles, não, Ezequiel. Isso Deus vai dizer bem adiante, porque se o profeta ficar impressionado com isso, o mal que está neles vem para o profeta. Vocês vão se retroalimentar. Não se impressione em momento algum com eles. Como eu não estou impressionado. Nunca um concílio me impressionou. Nenhum deles. Eu vejo o coração. Mas quero saber se o rei está presente com coroa e os bispos são literatos que sabem cada um 8 línguas e leram todos os textos. Eu conheço os ídolos que eles têm dentro de si e a iniquidade que os pré-habita. Por isso é que eles fazem os seus ídolos para manter o ciclo interminável. Você acha que eu vou me impressionar com questões desses doentes que adoeceram a si mesmos pela sua soberba, pela sua arrogância,
pelo seu culto de si mesmo, pelo seu autotesão, pelo seu narcisismo, pela sua síndrome de Lúcifer. E abre teu olho, Ezequiel. Já? Então dize a eles o seguinte: assim diz o Senhor Deus. E Ezequiel teve que dizer isso, Braulio, na frente dos caras. Depois eles dizem que eu é que sou implicante. Deus mandou Ezequiel dizer na frente dos caras: assim diz Deus. E Ezequiel disse: o que está escrito aqui aconteceu. Imagina a cena, o teatro. Imagina você filmando isso aí, com o Fernando, 2 câmeras. Valendo, lá no Areópago. De verdade, aqui, ó. Foi assim. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro em seu coração. Sempre foi tudo dentro do coração. Jesus diz em Marcos 7, em tantos outros textos, o que sempre foi. Como o caso mais clássico do Velho Testamento é Davi, que naquele tempo, antes dele virar o rei Davi, o estereótipo físico de Davi era desprezível para os homens e mulheres, porque ele era branquinho, ruivinho, sardentinho, e não parecia um judeu macho tipo clássico. Foi só depois de matar Golias, de virar o que ele virou, de ser poeta, arpista, general, rei, mavioso, estrategista, ungido do Senhor e tudo mais, que o paradigma de beleza em Israel mudou por causa dele, não por causa de nenhuma outra coisa. Mas o Davi foi desprezado. Foi desprezado em casa pelos irmãos, aqueles irmãos parrudos, morenos, judaicos, não sei o que e tal. E pelo pai, por todo mundo. Menos por Samuel, que olhou e disse: escuta, já passaram todos os teus filhos. Não tem nenhum outro filho, não. Ele disse: não, tem um garotinho, cara. Só o menino, rapaz, tá ali no campo cuidando das ovelhas. Aí lá veio Davi, uma carinha, disse assim, de boa aparência, é porque era um rosto que carregava uma beleza meio extravagante para o padrão masculino contemporâneo. E era bonito demais para ser machoso o suficiente. E o cabelo ruivinho, não sei o quê. Aí veio Davi e o Samuel disse: esse aqui, chama teu filho, porque Deus não olha a aparência, o Senhor vê o coração. Sempre foi assim, nunca foi nem será diferente. E aqui está dentro: filho do homem, fala com este povo e dize-lhes: qualquer homem que levantar os seus ídolos dentro em seu coração, em tal tropeço para a sua iniquidade, porque a iniquidade pré-existe na gente, gera esse tipo de idolatria, de narcisismo, de vaidade, seja lá do que for, e uma vez instalada, ela se transforma a mantenedora do processo da iniquidade em nós. Se esse homem que é assim, que tem esse ídolo dentro de si, tem tal tropeço para a sua iniquidade, vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele ao profeta, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Eu vou deixar a vaidade dele falar se ele vier ao profeta. O que eu vou mandar o profeta falar, se o profeta for meu, é tudo o que ele quer ouvir. Ele não vai ouvir de mim nenhuma verdade. Ele só vai ouvir em nome desse Deus que ele criou
dessa idolatria que ele tem, o que a alma dele vai comer como veneno ainda maior. Lembrei de Acabe, o espírito de mentira. Quem pode sair e enganar Acabe. Lembrei agora. E é uma coisa violenta que está dito aqui. Violenta. E eu vou fazer isso crescer. Vem procurar o profeta com o coração cheio de ídolo, vai ouvir na boca do profeta as vozes dos seus ídolos, correspondente aos seus caprichos, aos seus deuses interiores. Terrível. É horroroso. E tem bilhões de pessoas que vão se prendendo nesse ciclo para sempre. E aí prossegue dizendo: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Foi o que eu disse ontem e anteontem. Juízo de Deus, ira de Deus, é Deus entregando a gente ao nosso próprio coração, ao nosso próprio ciclo. Não quer se submeter à verdade do Evangelho? Siga o seu coração, siga o seu próprio caminho. Você vai ver o tamanho que essa loucura vai tomar e a calamidade que ela vai trazer em pleno exercício da sua pseudo-liberdade, sendo livremente autodestrutivo. Para que eu possa apanhar a casa de Israel, ou a igreja, ou esse povo, no seu próprio coração, eles vão ficar presos e condenados a serem quem eles escolheram ser. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos subjetivos, as suas vontades, os seus caprichos, as suas idolatrias, ao culto ao dinheiro, ao culto ao poder, ao culto à importância, ao culto à grandeza. São pessoas com complexo de inferioridade que, quando encontram no diabo a oferta da grandeza, se tornam esses cultuadores de grandeza. Assim diz o Senhor Deus. Daniel continua falando na cara deles, Ezequiel continua falando na cara deles. Isso tudo é cara a cara. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, criados pelas vossas determinações de capricho e de culto pessoal no coração, e dai as costas a todas essas vossas abominações hoje, agora, já, porque qualquer homem, seja ele quem for, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, se alienar de mim, seja ele quem for, o pastor, o presbítero, o ancião, e se alienar de mim, perder o meu temor, já não andar em quebrantamento diante de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e cultuar a sua vontade, e tiver tal tropeço para a iniquidade de si mesmo e dos outros, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. É interessante, ele diz, olha, a primeira alternativa, venha desse jeito, eu vou deixar todos os ídolos falarem. Venha alienado de mim, e eu falarei por mim mesmo. Voltarei o meu rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, farei dele um memorial generacional do que não ser em Deus,
do que não ser como gente, do que não ser como pai, do que não ser como pastor. Farei dele o exemplo do que não ser na terra. Eliminá-lo-ei como memória, como lembrança do meio do povo. Até a família dele terá vergonha de lembrar a sua maldade. Nesse dia, com temor e com tremor, sabereis que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Se o profeta for procurado, for enganado, ficar impressionado, viu, Ezequiel, com as presenças, falar alguma coisa, eu, o Senhor, enganei esse profeta que ficou impressionado. Eu não posso ter profetas impressionados. Quem fala no meu nome não tem barganhas a fazer. Estenderei a minha mão contra o profeta e o eliminarei como profeta do meio do povo também. Profetas impressionados me impressionam definitivamente mal, diz o Senhor. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade, o que consulta e o consultado, o que chega alienado ou deliberado na hipocrisia, e aquele que acolher e ficar impressionado por ter sido procurado. Para que na minha presença aqueles que são meus aprendam a não se desviarem de mim e nem fiquem mais contaminados pelas transgressões que vão acontecendo, porque no coração do meu povo existe esse conluio entre o meu nome e os ídolos dos seus corações. E os profetas das suas aquisições, ou impressionados pelos seus poderes, ou pelas trocas, ou pelas barganhas. Então, diz o Senhor Deus, no dia que eles entenderem isso, eles serão o meu povo. Nesse dia eu serei o seu Deus. Nunca antes disso. Nunca antes desse dia. Jesus, por favor, que a mera leitura da tua palavra tenha operado aquilo que nenhum poder humano pode operar. Eu entrego a ti semente eterna do Evangelho, dessa profecia de verdade. Peço ao Espírito Santo que tu a faças germinar e que o fruto seja fruto de vida, de cura, de arrependimento, de confissão de pecados, de transformação, de salvação do profeta, do pastor, do presbítero e de salvação do povo, seja do que andava em deliberado engano, seja do alienado, não importando em que nível estivessem, que hoje o teu Espírito dê a cada um mais uma vez a chance de se voltarem para ti e de se converterem em verdade, em nome de Jesus. Amém. A minha pergunta, qual é a minha pergunta para você? Se você pudesse ouvir esse vento, Pai, eu sei que eles não podem ouvir. Sopra
teu vento, teu espírito sobre todos. Minha pergunta a você, hoje, agora, é esta. O que você teria para interrogar a Deus, mas desistiu hoje porque se arrependeu? É estranho o que eu estou perguntando, né? Você chegou aqui com muitas questões, quem sabe até raivas, perguntas, dúvidas, certezas que você queria colocar como perguntas, mas desistiu. Eu sei que muita coisa foi objeto de desistência enquanto você ouvia a palavra. Mas não é esta pergunta que eu vou querer que fique, não. Não é. Sabe o que eu quero, de coração? É que o que quer que Deus tenha provocado em você como palavra dele hoje, agora, em qualquer momento desse tempo que nós estamos juntos, o que quer que o Espírito de Deus tenha falado a você, suscitado em você, provocado em você, expresse agora. Fale. 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 É só o que eu quero. Que você fale o que Deus falou a você, provocou em você, angustiou em você, alegrou em você, revelou a você. Fale. Seja claro, simples, objetivo, sincero e verdadeiro. Não precisa se identificar, só precisa ser sincero. Escreva agora, eu volto já.